Bom, pessoal, vamos lá, vamos para mais um vídeo aqui do canal, onde eu vou abordar esse casamento perfeito, Excel e logística, a área de logística. Vou começar a fazer uma série, né, de várias aplicações do Excel dentro da área de logística. Aplicações rápidas, práticas. Eu vou abrir o Excel, mostrar para vocês se pegarem e depois aplicarem dentro do contexto do trabalho de vocês, tá? Então, deixa eu só abrir um Excel aqui, colocar um Excel em branco, tá? Vou iniciar aqui. Eu vou compartilhar com vocês esse Excel em branco para começar a trabalhar com esses conceitos, né, usando o Excel, e futuramente a gente vai intensificar, fazer uma série, uma sequência realmente de aplicações do Excel no contexto dentro da área de logística mesmo, tá? Vamos lá, o Excel está abrindo aqui, vou compartilhar com vocês. Ele está ainda iniciando o Excel, já está com a... Vou só voltar aqui, vou abrir para vocês o Excel, aqui o Excel em branco. Bom, compartilhando com vocês aí o Excel, totalmente em branco. Vamos lá, pessoal, vamos pensar o seguinte. Se eu fosse abordar previsão de demanda, tem como eu fazer a previsão de demanda usando o Excel? Tem. Tem algumas aplicações que você pode fazer, de forma rápida, prática, simples, usando o Excel, e aí vai ajudar tanto a área de produção quanto a área de logística. Vamos pensar aqui o seguinte: isso é uma sequência histórica, uma série histórica de demanda de um determinado produto. Vou colocar aqui o mês. Então, eu coloco aqui, ó, mês 1, colocar aqui janeiro, vai colocar mês 1, mês 2, colocar aqui janeiro, e vou colocar, segurei aqui, vou arrastar até junho. Então, eu tenho aqui os meses, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, e eu quero fazer uma previsão para julho. Eu não sei o quanto eu vou vender em julho. Utilizando a ideia de dados históricos, de séries de temporais, né? Série de demanda ao longo do tempo, eu fiz uma apuração aqui. Em janeiro venderam 1.800 unidades, em fevereiro 1.200, 700 em março, 400 em abril, 500 em maio, 900 em junho. Eu quero fazer a previsão para julho, tá? Utilizando a primeira técnica de previsão de demanda, média móvel simples, MMS. O que é a média móvel simples? A média móvel simples, você deve ter até ouvido falar, né? Durante a pandemia, a média móvel de óbitos era X, era Y, enfim, era um parâmetro para a adoção de algumas ações relacionadas à pandemia. A média móvel é aquela média, o próprio nome diz, né? É aquela média que ela se movimenta, ela vai se movimentando. Então, eu adotei aqui, nesse caso, vou fazer uma simulação de uma média móvel simples, utilizando os últimos 3 períodos. Período é o tempo. Nesse caso, os últimos 3 meses. Eu vou colocar um N aqui, que o N é a quantidade de períodos, tá? Então, aqui o N, quantidade de períodos, e aqui eu vou usar os últimos 3 meses. Vou usar um N igual a 3. Eu vou colocar aqui um N igual a 3. Então, aqui eu vou fazer uma média simples, tá? Dos últimos 3 meses. Abril, maio, junho. Aqui, abril, maio, junho, 600 unidades. Então, se eu fosse utilizar uma média móvel simples dos últimos 3 meses, a previsão para julho seria de 600 unidades. Se fosse os últimos 4 meses, ó, de novo, média, eu pego aqui os últimos 4 meses, março, abril, maio e junho. A previsão para julho é de 625 unidades.
É claro que se você muda a quantidade de períodos que você vai usar para trás, você muda a previsão. Perfeito? Ah, Desse, mas é uma técnica muito simples. Eu sofro a influência dos últimos períodos que eu tenho de demanda. Tudo bem, a gente pode melhorar um pouco essa técnica. Aí você tem a média móvel ponderada, que eu vou usar pesos, percentuais. Eu vou atribuir pesos aos meses. Então, aqui, por exemplo, eu vou inserir uma variável que corresponde lá aos pesos. Peso percentual, tá certo? Eu vou colocar, por exemplo, que janeiro é 10%, tá? Depois eu vou ajustar isso aqui, deixa eu só colocar em notação, selecionar aqui, percentual, e eu coloco que janeiro é 10%. Fevereiro é 25%. Março é 12,5%. Abril é 12,5% também. Tem que bater 100%, tá? A soma, claro, tem que bater 100%. Então, aqui, pessoal, ajustar. 50, 60, 30% para maio e 10% para junho. Quando eu faço a soma aqui, ó, está batendo 100%. Tá? Aqui, ó. Soma aqui, embaixo. 100%. Beleza. Então, bateu 100%. Agora, o que é a média móvel ponderada? Eu vou multiplicar cada peso de cada um dos meses pela quantidade vendida, pela quantidade demandada. Então, aqui, vou só colocar aqui o que é demanda, para especificar, que é demanda em unidades, tá? Nesse caso, vou colocar aqui centralizado. Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu posso criar uma outra coluna aqui, ó, demanda, D de demanda, vezes peso. Beleza? Vou fazer aqui, ó, esse vezes esse. Valor da demanda vezes percentual. E aqui é só arrastar para baixo, tá? No Excel. Certo? Então, aqui, ó. É claro que ter números quebrados ao final, se der uma previsão para julho, usando a média móvel ponderada, de 10 unidades e meia. Não, você arredonda para 11 unidades, né, pessoal? Vamos com calma, né? Não tem uma meia unidade, um terço de unidade, não existe isso. Tem como ter essa possibilidade, não faz sentido. Então, aqui eu vou fazer a soma dessa coluna, média móvel ponderada, D vezes P aqui, fiz a soma, e a previsão para julho, 757 unidades, se quiser arredondar, se quiser não, você vai arredondar 758 unidades pela média móvel ponderada. Então, beleza. Então, eu usei a média móvel simples, tá? Deu 600 unidades com 3 períodos, 625 com 4. Então, está aqui, ó. Está aqui. Aqui estão os períodos, ó. Tá? E eu tenho, para a média móvel ponderada, deu 758 unidades para julho, com esses pesos aqui. Beleza. Então, aqui eu já usei no Excel média móvel simples, média móvel ponderada. Eu tenho uma outra possibilidade, que é o ajuste ou amortecimento exponencial. Então, aqui eu tenho o ajuste ou amortecimento exponencial. Então, aqui, ó, vou colocar aqui mesclado, tá? E aqui eu tenho o ajuste ou amortecimento exponencial. É uma fórmula, tem uma fórmula para isso. Primeiro, meu foco aqui é na demanda do período anterior e na previsão do período anterior. É assim que trabalha o ajuste e o amortecimento exponencial. Então, eu tenho aqui a demanda, como é por mês, né? Mês anterior. Lembra que eu estou prevendo para julho. Eu tenho a previsão para o mês, mês anterior. No caso,
a previsão aqui é para julho, então eu vou olhar para junho. Então, a demanda do mês anterior foi 900, e a previsão do mês anterior, vamos colocar aqui como previsão, só para título de aplicação da fórmula, do conceito, a previsão da média móvel simples, tá? De 600 unidades. Então, tem esses dados aqui. Sempre olhando para o período anterior. E eu tenho um valor que eu chamo de alfa. Esse alfa está entre 0 e 1. Tá? Depois eu vou explicar esse conceito e tal do alfa certinho. Então, aqui eu tenho uma fórmula que é igual. Vou colocar o alfa aqui, tá? Vou colocar um alfa, em princípio, igual a 0,2, tá? Eu vou fazer uma simulação com ele interessante. Igual demanda do mês anterior vezes o alfa, mais 1 menos alfa, aí é da fórmula, tá? Vezes a previsão do mês anterior. Vou só ajustar aqui os parênteses todos aqui, não dá problema. E eu faço a previsão para julho, de acordo com o ajuste de amortecimento exponencial. A previsão para julho é de 660 unidades, tá? Enrola um pouco aí, né? Então, 660 unidades que eu tenho para julho usando o ajuste ou amortecimento exponencial. Bom, se eu mexer no alfa, vai mexer nesse valor, obviamente, né? Então, eu fiz lá, alfa vezes a demanda, coloquei um F2 aqui, alfa vezes a demanda do mês anterior, mais 1 menos alfa vezes a previsão do mês anterior. Sempre demanda e previsão do mês anterior. Quando eu aumento o alfa, olha a alteração aqui. O alfa está aqui. Tá? Vou marcar o alfa aqui, em vermelho. Quando eu aumento o alfa para 0,8, aproximo ele do 1, olha o que acontece com a previsão aqui. 840. O que vai acontecer? Quanto mais o alfa se aproxima de 1, mais a minha previsão vai se aproximar da demanda real do mês anterior. Tá? Fiquei até emocionado, mas é isso. Vai se aproximar da demanda do mês anterior. Que é matemática. Você faz alfa vezes a demanda, né? Ele vai se aproximar da demanda do mês anterior. Quando eu diminuo o alfa de 0,1, por exemplo. Olha aqui o amarelo, né? Aqui o amarelo. Aqui. Olha aqui o amarelo aqui. 630. Quanto menor o alfa, mais ele se aproxima da previsão do mês anterior. É claro, o alfa é arbitrário. E é a organização que vai decidir o que ela vai fazer. Ela quer um alfa mais próximo da demanda real do mês anterior, ou ela quer um alfa, de repente, mais próximo da previsão do mês anterior. Beleza, pessoal? Então, deixa aí seus comentários em relação ao vídeo. O canal é sob demanda também. Se tiver demanda de algum tema que vocês queiram que seja discutido, relacionado à logística, operações, sustentabilidade, vejam lá o escopo mesmo do canal. Pode colocar como demanda aí que eu vou abordar. Já vou fazer essa série do Excel. Se tiver alguma questão do Excel, fora do Excel, vocês queiram que aborde, que venha a ser abordado aqui no futuro no canal, coloca nos comentários também. E é isso. Tá bom, pessoal? Mais uma vez aí, obrigado por prestigiar o canal. E vamos fazer em princípio, essa série desse casamento perfeito, Excel e logística. Bom, um abraço aí, pessoal. E vamos aí para os próximos vídeos. Tá?